mais uma vez aqui no canal Ela Virtuosa. E, gente, hoje eu tô aqui porque eu quero compartilhar com vocês um devocional, mas antes de tudo quero convidar você a se inscrever aqui no canal, a vir fazer parte da nossa família. Nossa família tá crescendo aos poucos e eu fico muito feliz e grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Mudei meu ambiente para gravar vídeo um pouquinho, tô aqui no meu cantinho, no lugarzinho que eu mais gosto aqui daqui de casa, que é o lugar onde eu posso sentar, onde eu posso meditar na palavra de Deus. E deixa eu parar de falar, né, gente? Deixa eu compartilhar com vocês um devocional. O devocional que eu vou compartilhar com vocês hoje, gente, é desse livro aqui, Mulheres que Amaram a Deus. É um devocional anual, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês um devocional que foi do dia 13 e eu achei lindo esse devocional. Nós vamos falar sobre Ana, né? E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho o que está escrito aqui. Está escrito assim: no entanto, depois que Ana cumpriu seu voto, depois que entregou seu filho pequeno a Deus, depois que aparentemente perdera seu único filho, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Outras 5 crianças vieram encher aquela casa tão vazia depois de Samuel ter sido levado à casa do Senhor. A semente do sacrifício de Ana germinou e deu frutos, muitos frutos. Sua fé cresceu, sua família cresceu, seu amor cresceu, sua alegria cresceu e sua influência cresceu, porque ela teve a oportunidade de criar outros 5 filhos. Ana aprendeu muitas lições representadas aqui pelo vibrante fio verde de crescimento entrelaçado na peça de tapeçaria de sua vida. Ao dar uma última olhada neste tapete, aprenda com Ana alguns ensinamentos úteis ao seu crescimento. Antes de compartilhar com vocês esses 5 itens de ensinamentos que são úteis para a nossa vida, eu quero primeiro comentar com vocês isso que eu acabei de ler aqui. Gente, todo mundo conhece a história de Ana, né? Ana era estéril, ela tinha o desejo de ser mãe, de ter um filho. E Ana nos ensina que aquilo que nós desejamos, aquilo que queremos alcançar, nós precisamos ir aonde? Ao Senhor. Ana poderia ter se queixado para as pessoas, ela poderia ter falado para os vizinhos, para todo mundo, mas ela decidiu ir ao Senhor, que é o lugar certo onde a gente precisa ir, na verdade. É onde a gente precisa ir conversar com Deus. Porque a gente tem que entender que eu posso comentar a minha situação, aquilo que eu desejo alcançar, aquele problema que eu estou enfrentando, eu posso comentar com outras pessoas? Posso comentar, gente. Só que o que acontece? O que é o problema disso? Vão ter pessoas que vão ouvir e que vão orar e que vão clamar para te ajudar. Porém, tem pessoas que só querem saber da sua vida. Infelizmente, essa é a realidade. Tem pessoas que só querem, eu quero saber só o que está acontecendo para eu comentar com o outro. E o que Ana nos ensina é que a gente tem que ir aos pés de quem pode nos ajudar, ir aos pés do Senhor Jesus. Ana, quando ela se ajoelhou para clamar a Deus, ela não tinha nem palavras, ela chorou na presença de Deus. E é exatamente isso, gente. A gente precisa se derramar diante do Senhor, perante o Senhor, porque Ele nos ouve e é Ele que nos ajuda, gente. É Ele que está de braços abertos para ajudar você. E aqui, como nós lemos, Ana, ela fez um voto. E isso é outro ponto muito importante. Quando fazemos um voto, gente, a gente precisa cumprir com ele. Porque é melhor a gente não votar do que votar e não cumprir, não é mesmo? Então, quando a gente faz um voto com o Senhor, a gente precisa cumprir ele, gente. E não é cumprir, eu vou lá cumprir, nossa. Não, gente, eu cumpri de bom coração, porque quando a gente precisou, quando a gente clamou, o Senhor, Ele se prontificou a me ajudar, a te ajudar. Então, por que não cumprir o voto de bom coração, de bom grado? Um gesto de gratidão. Não tô falando, gente, que nos dias atuais, por exemplo, você vai pegar algo por exemplo, você vai ter igual no caso de Ana, né? Você vai ter um filho e você vai entregar pro seu pastor criar. Não, mas eu ouvi um testemunho uma vez de uma mãe que fez o mesmo voto que Ana. E quando ela teve o neném dela, ela foi até a igreja e falou: pastor, eu entendo que o senhor não tem condição de cuidar do meu filho, mas eu quero te dar ele. Eu quero fazer o que Ana fez. Ela voltou com o filho dela para casa? Voltou. Mas ela chegou e falou: eu sei que você não tem condição de criar o meu filho porque você tem os seus. Mas eu vim aqui porque eu quero fazer o que Ana fez. Eu estou dando o meu filho para a casa de Deus. Estou dando o meu filho para o Senhor.
Então, assim, foi uma representatividade que ela fez ali. E olha que bênção, gente, é justamente isso, é cumprir. Porque a gente tem que entender que o Senhor, Ele nos dá do bom e do melhor. Então, por que não oferecer o nosso melhor para o Senhor Jesus? Não é mesmo? E aqui nós podemos ver que quando você ora, você tem a resposta. E você cumpre o voto, o Senhor, Ele permanece com as mãos estendidas sobre nós para nos abençoar. Aqui fala nesse devocional que depois que Ana perdeu o seu filho, entre aspas, é uma forma de falar, na verdade, né? Ela deu o seu filho para a casa de Deus, para fazer a obra de Deus, como foi o voto que ela tinha feito. Ela ainda teve mais 5 sementes, gente. Olha que lindo. Então, um voto que ela fez ainda gerou para ela, uma sementinha que ela plantou, ainda gerou mais 5 frutos para ela. Olha que lindo isso. E é justamente isso. Quando nós oramos, recebemos, cumprimos o nosso voto, o Senhor, Ele nos abençoa. O Senhor, Ele nos agracia, né? Na verdade, o Senhor, Ele derrama as bênçãos sobre nossas vidas, gente. E isso é muito importante, tá bom? Então, tenha isso em mente. Ore ao Senhor, cumpra o seu voto, porque o Senhor, de maneira nenhuma, deixará se passar em vão. Não é que a gente faz, gente, querendo algo em troca. Entenda isso, por favor. A gente não faz as coisas... Aí eu vou ajudar, eu vou orar porque o Senhor vai me dar isso. Não é uma troca, não é uma barganha, tá bom? Entenda isso, por favor. E aqui nós vemos, então, os 5 itens que a gente aprende com Ana. O primeiro é que Ana aprendeu desde o início a enfrentar a angústia que acompanha a esterilidade. Eu não sei aquilo que cada um tem passado. Eu sei que nós temos as nossas lutas, as nossas provações, com certeza. Mas entenda, como Ana, que você precisa enfrentar a sua angústia, independente da esterilidade que seja uma porta aberta, seja uma porta de emprego que você precise, aprenda a enfrentar a sua angústia. Porque ela ainda vai falar assim: você demonstra solidariedade e sensibilidade para com as pessoas que não têm filho. Eu digo aqui, puxando essa esterilidade para outras áreas, tá? Não só em esterilidade de gerar um filho, mas também a esterilidade de você conseguir uma porta de emprego, por exemplo, né? De você precisar receber algo. Você demonstra essa solidariedade. É algo que nos faz pensar, não é mesmo? E, como segundo ponto, nós temos aqui: Ana aprendeu a levar seus problemas a Deus. Você conta a Deus seus problemas ou apenas a seus amigos e amigas? Isso é algo que nos faz refletir bem, porque às vezes nós estamos enfrentando alguma determinada situação e ainda não vemos uma saída, ainda não vemos uma solução. Mas será que nós temos levado isso aos pés do Senhor, aos pés de quem realmente pode nos ajudar? Não é mesmo? Gente, a gente tem que entender que, como eu disse no início do vídeo, nem todo mundo quer ouvir o que você tem, o que você está passando para te ajudar. Às vezes é só por curiosidade. Então, comece a levar os seus problemas, comece a levar as suas angústias aos pés do Senhor Jesus. Como terceiro ponto, nós temos: Ana aprendeu a suplicar ao Senhor. Você aprendeu a importância de uma súplica sincera feita por meio da oração? É isso aí, gente. A gente precisa entender, a gente precisa aprender a suplicar ao Senhor. Não é você, gente, parar e falar: eu vou fazer uma oração de 3, 4 horas, porque não adianta você ajoelhar-se e orar 4, 5 horas, mas não ser uma oração sincera, não ser uma súplica verdadeira, tá bom? Não é você chegar, gente, tem gente que chega e quer orar falando um dicionário. Não é assim, gente. Tudo bem se a pessoa quiser orar, falar bem, não tô falando que é errado não, por favor, mas eu estou dizendo assim: será que tem sinceridade? Será que tem, sabe? Será que você está realmente se derramando na presença do Senhor? Porque oração é isso, gente. A oração é como você está conversando com um amigo, tá bom? Como quarto ponto, nós temos: Ana aprendeu que os filhos são dádivas do Senhor. O fato de você saber que seus filhos são dádiva de Deus influencia seu modo de educá-los. E aqui é mais aí para quem já tem os seus filhos, para quem já é casado, ou ainda também um conselho para aqueles que estão gerando, aqueles que ainda vão gerar. Tenha isso em mente. Aprenda que os filhos são dádivas do Senhor. Aprenda a educá-los para servir ao Senhor, né? E aqui eu abro um parênteses de: pense e observe bem aquilo que você está fazendo e aquilo que você tem falado perto dos seus filhos.
Por que isso? Porque, gente, a gente tem que entender que inclusive a gente mesmo é assim, que a gente segue muito mais a ação do que conselho. Eu posso chegar aqui e aconselhar o meu filho a não falar mal de uma pessoa, por exemplo. Mas se ele me ouvir falando mal, olha que controvérsia que não vai dar. Porque ele vai pensar, poxa, minha mãe mandou eu não falar mal, mas ela tá falando mal. E criança é assim, gente. Criança segue exemplo, tá bom? Você pode chegar e falar 1001 conselhos, mas ele vai seguir o seu exemplo. Então, dê bons exemplos. Seja uma mãe de oração, que o seu filho te veja dobrar os seus joelhos, que seu filho te veja orar, te veja clamar. Isso aí já é um conselho não só para quem já tem, mas para quem ainda vai ter. E quinto e último, Ana aprendeu a importância de educar um filho para Deus. Você educa diligentemente seus filhos que lhe foram cedidos por Deus por empréstimo, para que eles sirvam ao Senhor. Eduque seus filhos para servir ao Senhor. Eduque seu filho para amar estar na presença de Deus. Não educa seu filho para ele se sentir obrigado a ir à casa de Deus. Não. Eduque o seu filho para que ele tenha prazer em estar na casa de Deus. Porque quando ele vê que você tem prazer em estar na presença de Deus, que você ama fazer a obra de Deus, ele também vai ter isso embutido no crescimento dele. Ele vai falar, nossa, minha mãe tem prazer, meu pai tem prazer em servir a Deus. E que nós possamos educar os nossos filhos para servir ao Senhor. Não como uma obrigação, mas como prazer, como uma dádiva de estar na presença de Deus. Bom, gente, hoje foi esse o vídeo, eu espero muito que vocês gostem. Eu vim aqui compartilhar com vocês um devocional. Esse devocional falou muito comigo, muito mesmo, que nós possamos guardar essas palavras aí no nosso coração e que possamos trazer também para a nossa vivência dos dias, tá bom? Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, deixe a sua sugestão de vídeo também, que eu ficarei imensamente grata. Deus abençoe, tchau.